Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós leremos 10 versículos neste capítulo, que são os versículos 25 ao versículo 34. Mesmo assentados, Mateus capítulo 6, 25 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E porém afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Palavras de Jesus inseridas num contexto maior que nós conhecemos como Sermão do Monte. Portanto, para entender estas palavras, eu preciso compreender a proposta de Jesus neste sermão. Eu não posso ler este parágrafo desligado do seu contexto literário. Portanto, é importante a gente perceber o encadeamento do pensamento de Jesus no Sermão da Montanha. Uma das coisas que tenho aprendido na leitura bíblica é ler o texto e interpretá-lo do jeito que ele está, na sequência textual em que se encontra. Eu não posso ficar pensando aqui e ali. Quando eu leio na sequência em que o Espírito Santo inspirou o autor sagrado, eu estou olhando o desenvolvimento do pensamento do autor para chegar àquelas palavras. Portanto, é preciso que percebamos dois aspectos introdutórios no Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7. A guisa de curiosidade, se por assim posso dizer, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus tem 5 sermões. Sermão do Monte, 5 a 7, capítulo 10, o discipulado, o capítulo 18, o ensino comunitário, os capítulos 23, a crítica de Jesus aos fariseus, e os capítulos 24 e 25, o sermão escatológico de Jesus. O que passa disso, grosso modo, são narrativas. Portanto, este Sermão do Monte é o primeiro discurso, é o primeiro sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. E ele propõe
neste sermão, que observemos duas coisas. A primeira, o caráter do cidadão do reino de Deus. Ele está aqui, neste sermão, descrevendo como é o cristão, como deve ser um cidadão do reino de Deus. Ele diz, começando no capítulo 5, não vou tratar de muitos detalhes, mas quero que você só me acompanhe para perceber isto. Jesus começa a falar do caráter do cidadão do reino de Deus. Ele diz que esse cidadão do reino é alguém que chora, é alguém que é pobre de espírito, é alguém que é manso, alguém que tem fome e sede de justiça, é alguém misericordioso, é alguém limpo de coração, é alguém pacificador, é alguém que inclusive é perseguido. Ele diz que este cidadão do reino é luz nas trevas, é sal em um mundo de perdição. Portanto, ele está descrevendo como é um cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino, ele começa a falar que este cidadão precisa fazer escolhas. E Jesus começa um diálogo entre o antigo judaísmo e as palavras que ele começa a ensinar. Ele, por exemplo, diz no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. No 22 ele diz, eu, porém, vos digo. Ele começa então a estabelecer uma rotina de escolhas. O cidadão desse reino precisa fazer escolhas. Ele começa dizendo que os discípulos ouviram os antigos, não mate. Jesus disse, eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. No versículo 27 ele diz, do capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. No 28 ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Irmãos, está percebendo que Jesus está propondo aqui, além de estabelecer o caráter do cidadão desse reino, ele está estabelecendo escolhas que este cidadão deve fazer na vida. Ele diz no verso 29 do capítulo 5, se teu olho direito te leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado do inferno. É uma escolha que tem que ser feita. Ele diz no verso 30, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. O cidadão desse reino precisa fazer escolhas, muitas delas radicais, como Jesus está propondo aqui. No versículo 31 do capítulo 5 ele diz, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Ele diz, mas o cidadão do reino tem uma escolha a fazer. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ele continua apresentando esse lado do cristão de fazer escolhas. No versículo 33, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso. No 34 ele diz, eu, porém, vos digo, não jurem de modo nenhum. No versículo 38, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente, mas vocês podem fazer uma escolha. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Ele diz, vocês ouviram no 43, ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas o cristão do reino tem escolhas a fazer.
Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ele continua por todo o Sermão do Monte, no versículo 6, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. No versículo 2, ele dá a opção da escolha para o cidadão do reino: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. No 5 do capítulo 6, ele diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Mas Jesus coloca novamente a escolha do cristão: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. No versículo 16, ele diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas. Ele mais uma vez apresenta a escolha do cristão: viver como hipócrita ou como 17, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e assim ao seu pai em secreto. Ele diz no versículo 19: não acumulem tesouros sobre a terra. O cristão faz escolha. Ele vive a juntar, a acumular tesouros sobre a terra, ou no versículo 20, mas ajuntem tesouros no céu. O cristão, na frente dele é colocada as escolhas. O versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele continua apresentando essas escolhas que o cristão tem que fazer: ou viver da maneira X ou da maneira Y. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E essa metodologia de Jesus continua por todo o Sermão do Monte. As escolhas que o cristão tem que fazer na vida: ou viver como hipócrita, que se acostuma e tão somente o objetivo é receber o elogio dos homens, ou viver como cristão em secreto para ser enxergado por Deus. E nós entramos no texto, porque Jesus começa esta sessão dizendo: por isso. Ele vai novamente manter a metodologia da escolha. Inclusive, neste texto que nós lemos há pouco, você deve ter percebido quantas vezes Jesus apresenta a palavra merisma no grego, que quer dizer uma grande preocupação, uma preocupação ansiosa. Muitas vezes essa palavra aparece aqui: não se preocupem. Portanto, preocupar-se ou viver ansioso é também uma questão de escolha. Assim como nós escolhemos as demais coisas nessa dialética metodológica de Jesus, ele acrescenta ao dizer que também a ansiedade é uma escolha que nós fazemos: viver ansiosos ou não. Por isso ele diz: digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Isto é, olhem para a maneira antiga de viver e olhem a maneira nova que estou propondo a vocês, escolham a nova. Por isso, não se preocupem com a sua vida. A pergunta que faço é: ele está falando para os seus discípulos,
No capítulo 5, no versículo 1, Mateus diz isso. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Jesus está falando a discípulos aqui. E também para multidões. Ele está falando para pessoas que estão seguindo a ele. E ele diz para discípulos: não andem ansiosos, não andem preocupados, não se preocupem com a sua vida. E a pergunta que faço: por que Jesus, falando aos discípulos, não se preocupe, não andem ansiosos? Por que então cidadãos do reino vivem ansiosos? Por que cidadão do reino que observarem esta característica de um cidadão real, de um discípulo de Jesus, por que aquele que está se identificando com essas palavras do Sermão do Monte, ao mesmo tempo cai em ansiedade, ao mesmo tempo se vê em uma preocupação extrema? Por que cidadãos do reino sofrem de ansiedade? O crente não anda ansioso, o cristão não vive ansioso, ou em algum momento da sua vida não passa por ansiedade. Se não pudesse acontecer esta possibilidade, Jesus não estaria dizendo: não andem ansiosos, uma vez que ele está falando para discípulos, também para multidões, mas também para discípulos. E a resposta óbvia, portanto, por que cristãos vivem ansiosos? Porque esses cidadãos do reino, como eu e como você, somos muitas vezes mergulhados em ansiedade. A resposta é óbvia: pelas más escolhas que nós fazemos. Nós fazemos escolhas erradas, por isso vivemos ansiosos. É o que ele diz aqui no versículo 19 ao versículo 24. Quando ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra. Eu li um livro que ele dizia: o homem gasta toda a sua vida e toda a sua energia para angariar, acumular, ganhar riquezas. Parte da sua vida é gasta nisto. A parte final da sua vida agora é gasta preocupado em como não perder o que ganhou. Portanto, é o que Jesus está dizendo aqui: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Aí reside a nossa ansiedade, porque nossos olhos estão voltados para esta terra, e a escapatória da vida se encontra aqui. Se esta escapatória da nossa vida, se a salvação, se a solução dos meus males estão aqui, ou está aqui, se essa solução se vai, vemos no mundo de pandemia, então vem ansiedade. Vem ansiedade. Por isso ele diz: não se pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Isto é, colocamos os olhos naquilo que nos importa. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Por isso que cristãos são acometidos de ansiedade, de preocupação, pelas escolhas mais que fazem. Nos detendo especificamente nesse texto 25 a 34 sobre ansiedade, das escolhas que nós fazemos de errado, por isso que vivemos ansiosos, porque colocamos toda a nossa salvação no emprego que temos e de repente estamos ameaçados de sair dele, ou a empresa falir e nossa segurança vai embora e nós começamos a entrar num quadro de ansiedade. Colocamos toda a nossa salvação no cônjuge, nossa alegria, nosso futuro nele, e o cônjuge vai embora de casa, ou qualquer outra situação que perdemos o cônjuge,
a nossa vida entra num caos de ansiedade, porque aquilo que nós reputamos como solução, segurança para a nossa vida foi embora. Nesse texto de 25 a 34, Jesus vai falar sobre esta possibilidade da mais escolhas, inclusive da má escolha de viver ansioso. É importante perceber que Jesus está aqui conceituando o que é ansiedade. Eu não preciso ser um psicólogo para entender o que é ansiedade. Aliás, um tema muito difundido, muito esclarecido, nós sabemos o que é ansiedade. Mas o texto bíblico está aqui definindo para nós o que é ansiedade. Quando ele diz, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, quanto ao que irão beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Irmão, percebeu? Que ansiedade é a preocupação com o futuro, com aquilo que ainda não aconteceu, mas eu estou com medo que aquilo não se concretize. Portanto, a ansiedade é esta preocupação com aquilo que está amanhã, eu já começo a sofrer hoje. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, ou que irão beber, nem o corpo quanto ao que irão vestir. Nisto reside a ansiedade, a preocupação com o nosso futuro. Enquanto brasileiros e enquanto amazonenses, nós temos motivos humanos de sobra para viver ansiosos. Estamos em meio a uma guerra urbana, amanhecemos com a cidade, parte dela em chamas, vivemos em meio a uma pandemia, em que especialistas estão vaticinando uma possível terceira onda, empresas fechando as portas, politização de ambos os lados, direita e esquerda no Brasil, briga institucional da democracia, da república. Nós, como brasileiros, vivemos preocupados com como será o dia de amanhã. Eu estou preocupado com o que será ano que vem com as eleições gerais no Brasil. E com que nós nos tornaremos. Essa polarização que divide igrejas e famílias e amigos. Esta ansiedade tende a nos tomar conta. E Jesus disse, portanto, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Se eu estivesse ali com Jesus, ou mesmo agora, eu com toda reverência faria uma pergunta para Jesus. Senhor, então é assim fácil? Simplesmente dizer, não fique preocupado? É fácil assim? Dizer para um depressivo, para de chorar, levanta dessa cama? É fácil? É fácil dizer, deixa as drogas? Portanto, perguntaria para Jesus, Jesus, é fácil assim? Simplesmente não me preocupar com o dia de amanhã? Jesus certamente não me censuraria a pergunta, porque ele respondeu aqui a minha pergunta. Por que eu não devo e como não devo andar ansioso? Uma das coisas, irmãos, é dizer o que não ser ansioso, neste nosso exemplo. A outra coisa é como não ser. Às vezes, nós ficamos muito no ser. Você deve ser forte, deve parar de chorar, deve levantar a cabeça, deve voltar a viver, mas não nos dizem como fazê-lo. Uma vez que estamos prostrados, temerosos, ansiosos, preocupados, Jesus certamente me ouviria e certamente, sabendo das dores humanas, ele já respondeu essa pergunta que não é simples,
mas é possível não andar ansioso. E ele responde aqui como vencer a ansiedade. E a primeira resposta de Jesus é a parte B do versículo 25, quando ele diz: não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Primeira resposta, ele me diria: mude de perspectiva. Senhor, é fácil, como vencer a ansiedade? Primeira resposta de Jesus: mude a sua perspectiva. Eu estou preocupado aqui com coisas que o ser humano se preocupa. Talvez Maslow, na sua pirâmide, conhecida como pirâmide de Maslow, em que apresenta as necessidades mais básicas humanas, talvez olhasse para este texto e desenvolvesse a sua teoria psicológica. E Jesus trata aqui com as necessidades mais básicas que preocupam o homem. No fundo, trabalhamos, nos esforçamos, economizamos para comer, beber e vestir. No fundo, nós trabalhamos arduamente para, no fim das contas, poder nos alimentar, poder nos vestir e poder nos dessedentar. Portanto, Jesus trabalha aqui com a completude da necessidade humana, não apenas estas, mas exemplos da necessidade básica do ser humano. E ele diz assim, muda a tua perspectiva, não é a vida mais do que o alimento? A vida aqui não é vida eterna, aqui é vida humana, a palavra é psique, isto é, a sua vida, a respiração vital. Você está respirando. Para reproduzir a reflexão de René Descartes, você está pensando, logo está existindo. Então esta vida vale mais do que o alimento. Então a perspectiva nós temos que mudar. Estamos com foco no alimento, quando nosso foco deveria estar na vida, na complexidade da vida. Assim como Deus deu ao homem a possibilidade do homem plantar e produzir alimento, Deus deu a própria vida. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento? Muito mais complexo, muito mais valioso, muito mais importante é a vida do que o alimento. Mude a sua perspectiva, Jesus está nos ensinando. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. O que são roupas em relação ao corpo humano? Então a primeira resposta de Jesus, irmãos, é mudarmos a perspectiva. Estamos com o foco errado. Estamos ansiosos porque estamos olhando para o alimento e não para a vida complexa dada por Jesus. E as vacinas contra a Covid-19 mostram isso. A vacina não traz a cura, porque a cura está dentro do corpo humano. O foco está na vacina, mas os pesquisadores sabem que o foco não está na vacina, está nos anticorpos que nós já temos. A vacina desperta os anticorpos para combater o vírus. Portanto, a vida é mais que o alimento. Olha para a tua vida, Jesus disse. Muda o foco. Olha para o teu corpo, a complexidade, a maravilha do corpo humano é mais valiosa do que as roupas, meras roupas. A segunda resposta que Jesus apresenta para a pergunta, como vencer a ansiedade, então? Ele diz, olha para a criação, versículo 26 a 29, ele diz, observem as aves do céu. Ele agora está nos mandando, irmãos, olhar para o céu. A palavra observem, literalmente é olhar para um ponto específico. Deixa de olhar para o universo, deixa de olhar para os lados.
Deixa de olhar para os que estão caindo ao teu lado, olha para um ponto, para um pouquinho, olha para um ponto específico, olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olhem para as aves do céu. Não ajuntam, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. Você percebeu aqui um detalhe? Que Jesus não está combatendo o trabalho. Agora eu vou cruzar os braços porque meu Pai vai me sustentar. Porque quem conhece o passarinho japim sabe o trabalho que ele tem para fazer aquele ninho. Quem conhece um pouquinho dos pássaros brasileiros sabe da vida complexa e do trabalho que eles têm. O João de Barro, por exemplo, que trabalho ele tem para fazer o seu ninho. Portanto, Jesus não está combatendo o trabalho, mas ele está dizendo, eles não ajuntam, eles não reúnem celeiros. Aí está o que Jesus está combatendo. Juntar em celeiros, reunir riquezas, é colocar sobre elas, sobre a minha riqueza, a minha paz, a minha confiança, a minha segurança de vida. É como aquela parábola de Jesus, quando aquele homem rico plantou e produziu muito, ele disse, meus celeiros são muitos, mas eu vou destruí-los, eu vou construí-los maiores, e em grande quantidade, e guardou toda a sua riqueza. E o que ele disse? Vou continuar a trabalhar, vou dar aos pobres, vou dividir o que tenho. Não, ele disse, ó alma, regala, folga, porque tens bens para muitos anos. A segurança daquele homem estava nos seus celeiros. O que Jesus está combatendo aqui é que se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa fé novamente naquilo que nós acumulamos, vamos continuar ansiosos. Então a orientação divina aqui é dizer assim, olha, eles trabalham, mas não reúnem, porque eles não estão preocupados como o ser humano se preocupa com o dia de amanhã. É o que alguns estados brasileiros que desconhecem a cultura indígena, e é costumeiro dizer que o índio é preguiçoso. Você já deve ter ouvido isto. Eu morei no Sudeste durante quase 10 anos, e o que eu mais ouvi é o índio é preguiçoso, porque ele vive fazendo as festas, ele vive se embalando na sua rede. Eu dizia, o índio não é preguiçoso, é que o índio não é capitalista como você, que acumula bens para os próximos anos. O índio, quando está na hora de se alimentar, ele pega uma tropa, vai para a mata, caça, traz a caça, alimenta a família, a aldeia, cava na terra, bota o que resta no frio do subsolo para preservar, depois ele tira, amanhã come mais. E se ele tem para se alimentar, se ele tem um peixe para comer, ele vai viver a sua cultura. É uma perspectiva diferente. Portanto, Jesus não está combatendo aqui o trabalho, mas combatendo a ânsia, o afã, a ganância de ajuntar, acumular, dizendo assim, eu preciso acumular para que eu tenha para muitos anos. E Jesus disse, se você fizer isto, você vai continuar ansioso, porque você lutou ansiosamente para acumular, e vai viver ansiosamente para manter o que acumulou. Portanto, olhem para a natureza, olhem para as aves do céu. Verso 27, ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado era uma medida métrica de alguns centímetros. Um côvado era
mais ou menos entre 40 e 50 centímetros, que também era usado para tempo cronológico, medida, tanto métrica, estatura, tamanho de área, ou como curso de vida. É como nós falamos no português, né? Um pequeno espaço de tempo. Ora, ou é espaço ou é tempo, né? Mas nós juntamos as duas dimensões, um pequeno espaço de tempo. Assim era côvado. E Jesus diz assim, por mais que você acumule, você pode acrescentar 45 centímetros à sua vida? A sua vida vai até aqui. Você nasceu aqui, está pré-determinada aqui. Você vai se preocupar e vai poder afastar um pouquinho mais para frente? Jesus disse que não vai. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Portanto, a ansiedade é inútil. Ele continua a nos manter com foco na criação. Aprendemos muito com a criação. Nos mandou olhar para um ponto, para as aves. Olhem para o João de Barro. Olhem para o japim. Olhem para a águia que faz o seu ninho nas alturas. Agora ele vai dizer assim no verso 28, e por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Observar agora, do verso 28, é diferente do observar do verso 26. Do verso 26 é apenas olhar pontualmente, não se distrair. Agora, esse observe do 28 tem na sua raiz a palavra matete, aprender. Katamataion, isto é, aprendam. Olhem de maneira aquisitiva. Olhem de maneira que você aprenda. É como se eu dissesse, aprendam como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Ele continua no exemplo da natureza. Olhem para os lírios, eles não trabalham, nem fiam, eu porém afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Na flora da Palestina, nas montanhas, haviam flores silvestres, que duravam pouco tempo, e as mulheres, as casas pobres, faziam comida com lenha, e às vezes faltava lenha, ou para aumentar a potência da pouca lenha que tinham, eles se utilizavam dos gravetos que se acumulavam de um dia para o outro. Essas ervas aqui, essas plantas que num dia estão exuberantes, no outro já viraram palha, já seca, e eles pegavam aqueles gravetos para queimar, colocar no fogão a lenha. E Jesus está dizendo aqui, olha, vocês devem aprender com os lírios, nem Salomão, em toda a sua glória, lembra da rainha de Sabá, quando ficou tão impactada com a glória do reino de Salomão e os seus servos, como eram vestidos, feitos príncipes, Jesus disse, olha, veja que Salomão em toda a sua glória não se vestiu com ervas, essas ervas que estão lindas hoje, amanhã já não estão mais, deixam de ser lírios para serem ervas do campo. Se Deus veste assim essas ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Meus irmãos, Jesus está dizendo para nós, observe com cuidado como Deus cuida da sua criação. Terceira resposta de Jesus, como vencer a ansiedade. Ele vai agora falar falou da criação em termos gerais, vai falar da coroa da criação, no versículo 30, quando ele diz, ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, mesmo que sejam homens oligopistoi, pequena fé. Homens de pequena fé. Mesmo que sejam homens humildes na fé, vale muito mais. Jesus vai respondendo, irmãos, como vencer a ansiedade. Devemos mudar o foco da vida cristã, quando ele diz no versículo 31, portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O que nós temos que fazer como resposta? É como se ele dissesse, seja crente, não seja um ímpio que não conhece a Deus. A resposta para a vitória, para vencer a ansiedade, é viver como um crente verdadeiro, e não como ímpio. O ímpio está preocupado com essas coisas. O ímpio está preocupado com essas coisas, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele nos esclarece, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Em outras palavras, mude o foco, mude a sua vida, deixe de viver como um mero ímpio. Ele termina dizendo, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. No lugar de buscar estas coisas, o alimento, a bebida, o vestuário, isto é, a satisfação meramente colocar a nossa vida em ansiedade por conta dessas coisas, Jesus manda buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E buscar o reino de Deus é a mesma coisa que estar submetido à vontade de Deus. Veja no versículo 6, no verso 9, na oração ele diz, portanto orem assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, buscar o reino de Deus é estar submetido à vontade do Senhor, submetido à vontade de Deus. Em último lugar, ele nos responde como vencer a ansiedade, no verso 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Qual é a orientação final? Viva o dia de hoje. Um dia de cada vez. É a orientação de Jesus. O contrário de viver um dia de cada vez é viver ansioso, porque eu estou vivendo já as demandas de amanhã. Ele diz que amanhã trará as suas próprias demandas, e não são fáceis, porque ele diz aqui próprio mal, no grego kakos, mal, ruim. O dia de amanhã trará a sua má notícia, e eu vou deixar para sobreviver a esta má notícia de amanhã no dia de amanhã, na segunda-feira, e não hoje. Portanto, o cristão, ele vive cada dia, dia após dia. Tenho que me convencer disto, eu não consigo mudar o meu futuro, mas posso transformar o meu presente. Por isso que é inútil preocupar-me com o amanhã, porque eu não posso mudar o amanhã, mas eu posso mudar o hoje. Deixo de experimentar o presente de Deus hoje
e que talvez vivendo de maneira intensa o hoje, muitas das demandas do amanhã resolveria hoje, mas não vivo o amanhã porque é futuro, e deixo de viver o hoje, portanto eu não resolvo nem o hoje, e nem me preparo para o amanhã, e a minha vida vira um turbilhão sem fim. Jesus disse, portanto não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar com esta palavra e nos ensinar a cada dia a viver como cidadãos do reino, com estas características de um cidadão e fazendo escolhas corretas, e sabendo que a ansiedade, esta preocupação pelo dia de amanhã, ofende a Deus, porque é como se eu dissesse, o Senhor não está amanhã lá. Por isso me preocupo hoje, porque eu tenho uma demanda na semana que vem, o Senhor não estará lá na semana que vem, eu me aflijo hoje. É como se eu desacreditasse na providência divina. Não é sem razão que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, esta ansiedade se traduz em descrença, em falta de fé. Se vivo ansioso é porque eu estou deixando de acreditar na providência, no Deus galardoador, no Deus que disse na sua palavra, como já citei, sem fé é impossível agradá-lo, porque o nosso relacionamento é espiritual. E Jesus termina dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Ansiedade não deve constar na nossa rotina. Podemos ser assaltados? Sim. Mas nós temos que lutar contra ela, e Jesus está se esforçando para isto aqui. Nos ensinar, nos orientar a não cairmos em ansiedade. Porque a ansiedade vai gerar pânico, e do pânico a depressão, e a doença se instala, e é muito difícil sair dela. Meu pai dizia, lute para que a doença não se instale. É mais fácil evitá-la do que lutar contra ela. Por isso que ele dizia, creme dental é mais barato que tratamento dentário. Então gaste creme dental, isto é, não deixe a doença se instalar, vai sair mais caro, mais doloroso. Porque Jesus disse assim, não se preocupem. Se ele diz isso é porque é possível, ele dá as respostas aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, graças te damos por tua palavra, por nos apresentares as escolhas que fazemos, a esquina que nos encontramos, e que muitas vezes sofremos de ansiedade porque escolhemos mal, porque escolhemos viver, sofrer pelo dia de amanhã, porque nós não olhamos da perspectiva correta, não olhamos para a vida que nos deste, para o corpo maravilhoso que nos deste, olhamos para o periférico, para o alimento e para o vestuário, deixamos de aprender com a natureza, para as aves do céu, para os lírios do campo, deixamos, Senhor, de viver na plenitude da vida de um cidadão do reino, para viver do foco do ímpio, que busca todas estas coisas. Que o Senhor nos ensine a viver de maneira que olhemos para o alto, olhemos para a criação, olhemos para a vida, olhemos para o nosso corpo, aprendamos com as palavras de Jesus, para que não entremos em ansiedade, em preocupação extrema, mas vivamos o dia de hoje, que é o presente de Deus na nossa vida. Obrigado, porque nos
traz esta palavra tão simples, conhecida, que ainda assim nos consola, porque é a tua palavra bendita. Esta é a oração, Senhor, pedido por aqueles que estão ansiosos, estão muito preocupados com o dia de amanhã, aqueles que estão perdendo o sono, aqueles que estão perdendo o apetite, aqueles que já não têm mais diálogo na família, aqueles, ó Deus, que perderam o brilho nos olhos, aqueles que não deixam seus olhos secos, aqueles que perderam a vontade de viver diante de tanta preocupação, aqueles que dizem não há solução, aqueles que dizem é o fim. Pedimos a tua misericórdia, ó Deus, que este texto sirva como uma semente em nosso coração, e que possamos aprender com Jesus, assentados ali naquele monte, ouvindo a sua palavra, de maneira que possamos fazer a escolha correta, para deixarmos de viver nesse turbilhão de preocupação pelo dia de amanhã. Não nos preocupamos com o dia de amanhã, porque o Senhor já está lá, e nós nos encontraremos lá no dia de amanhã com o Senhor. Nos encontraremos contigo na segunda-feira, e não temeremos a terça, porque na terça o Senhor já estará lá também, e assim na quarta, e assim a semana inteira, no mês que vem, o Senhor está sempre lá. Portanto, nos ajuda a viver no dia de hoje, Senhor. Esta é a oração que fazemos, lembrando mais uma vez da tua serva, daqueles teus servos que estão se recuperando da Covid-19. Oramos pela população de Manaus, no interior do Amazonas, que sofre com essa onda de violência. Oramos pelo Brasil, pelo mundo, com este acréscimo de casos da Covid. Pedimos a tua misericórdia por esta variante nova da Índia que chega ao Brasil. Pedimos pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelas grávidas da nossa igreja. E assim, ó Deus, agradecemos o presente de hoje, o dia de hoje. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo. Amém.